Olá, pessoal. Hoje vamos estudar a crise dos valores na sociedade e a ética. Inicialmente, temos que compreender essa expressão, a crise de valores. É lugar comum hoje, em todos os lugares que a gente encontra as pessoas se relacionam, todos reclamam e colocam sempre essa questão da crise dos valores. Podemos pensar, por exemplo, na escola, temos diretamente os professores colocando que os alunos não têm respeito, não organizam seus temas, não se relacionam bem com as crianças, há muita violência, há muita agressão. Se levarmos em consideração no aspecto, no movimento na sociedade, quando vamos ao trabalho, assistimos e entramos em contato com pessoas, e essas pessoas não param, nós não temos nenhum relacionamento, simplesmente usamos as expressões que nós chamamos de praxe. Não paramos para perguntar, não nos envolvemos. Nas esquinas, as crianças pedindo dinheiro, pedindo alimentação, pedindo comida, não nos envolvemos. Se vamos no hospital, vemos aquelas filas, as pessoas não são atendidas, não tem espaço, não tem como marcar a consulta para os próximos meses, não há dinheiro. Se pensarmos, por exemplo, no governo, o governo está sempre apontando nas necessidades e sempre há uma denúncia de uso inadequado do dinheiro público. Na relação privada, nós temos sempre um excesso, uma solicitação maior para as pessoas, que tem que se dar mais, tem que oferecer mais. E nessa relação toda a gente pode observar que o humano está se deteriorando aos poucos. Precisamos também pensar nessa questão da crise, que esses valores que estão sendo comentados ou alterados são valores fundamentais e que nos constroem enquanto um ser, enquanto humano. A crise dos valores, então, podemos reconhecer que ela existe. A questão fundamental é, esses valores que estão em crise, ou esses valores que estão mudando, que estão alterando, eles são realmente valores que têm que permanecer fixos? Ou ele tem que acompanhar essa modificação, esse movimento da sociedade? Essa primeira ideia é compreender que a crise realmente existe e que a crise é, então, uma modificação de alguma coisa que estávamos acostumados e que agora passa a ter um outro valor. A segunda questão, então, é compreender o que entendemos por valores. O que é, então, um valor, o que são os valores e como eles são estabelecidos, como eles são constituídos dentro da sociedade. Um valor é algo que faz com que eu não permaneça, de uma certa forma, indiferente, que eu tenha que me envolver. Se a gente imaginar, por exemplo, eu estou numa fila e alguém entra na fila na minha frente, isso não me deixa satisfeito, eu tenho que me envolver, ou seja, eu não posso ficar inerte, eu vou reclamar, eu vou achar injusto, eu vou achar isso que não está correto. Então, essa relação estabelece um valor. Se, por exemplo, eu tenho que fazer uma atividade, essa atividade tem dificuldade em função de que não está dependendo de mim, eu posso ficar, de uma certa forma, chateado. Então, isso é um valor. Esse valor faz com que eu tenha que modificar o meu pensamento e o meu comportamento. Normalmente, a sociedade estabelece esse valor em uma relação, essa relação que a gente chama de elementos da valoração. Como que se estabelece, então, esse valor numa relação na sociedade entre as pessoas e entre todo o conjunto da sociedade? O valor tem uma relação fundamental entre o sujeito, que é aquela pessoa que vai estabelecer o valor, vai fazer um juízo. O objeto, que é aquele elemento em que eu vou estabelecer esse valor. Temos que compreender o objeto não só como objeto material, empírico. Também podemos colocar um objeto como alguma coisa mais abstrata, né? Sensível. Então, esse objeto que eu vou estabelecer essa relação, estabelece uma relação do meu interesse por esse objeto. E quanto maior o interesse, maior o valor que eu estabeleço. Então, essa relação de interesse do sujeito que tem por um determinado objeto, essa valoração, esse elemento, a gente chama de valoração ou juízo. Então, o valor está diretamente ligado a um valor que eu estabeleço. Como eu estabeleço, então, esse valor? Através da importância desse elemento dentro da minha constituição enquanto sujeito. Para algumas pessoas, o valor pode ser simplesmente um valor material, um carro novo, um apartamento, uma casa na praia. Para outras pessoas, o valor pode ser simplesmente auxiliar, ajudar, ser solidário. Para outros ainda, ajudar o próximo, receber, aceitar o outro, acolher o outro, isso passa a ser um valor fundamental. E ainda para outras pessoas, os valores estão ligados à questão mais da racionalidade. Então, dão um valor para aquilo que é correto, racional, justo, cientificamente comprovado.
Então, essa relação de valor que se estabelece sempre através da interação. Então, o objeto em si não tem o valor é atribuído por quem? Pelo sujeito. Eu, o sujeito, atribuo um valor aos objetos, às coisas. Com isso, a sociedade pode estabelecer um ranking de valores, e nesse estabelecimento de valores, nós podemos observar o que ocorre quando determinadas classes estabelecem ou escolhem elementos para a sua valoração. O que entendemos por crise? Normalmente, o que as pessoas, em geral, o público, pensa da ideia de crise? Na realidade, o que a gente pensa na crise? Sempre tem uma imagem da crise como algo negativo. A crise como causa, a crise como desorganização, a crise como alguma coisa que eu devo evitar. E esse processo, então, de evitar a crise faz com que, às vezes, a gente comece, então, a sustentar determinadas situações, determinados valores, ou seja, mantê-los como eles estão, porque eu estou com um certo receio dessa modificação. A crise, na realidade, o conceito fundamental de crise surge dentro da ciência com aquela ideia de que a crise ocorre quando certas coisas que estão acontecendo deixam de acontecer e mudam muito rapidamente. Vamos tentar deixar isso um pouquinho mais claro. Nós somos orientados, nós somos guiados, ou seja, os nossos passos, as nossas ações acontecem porque nós temos por trás dessa ação de nossa mente uma série, um conjunto de elementos que a gente chama de regras, normas, cultura, fundamento. E esse fundamento que a gente recebe na comunidade, em primeiro lugar, na família, na escola, no conjunto da comunidade, no trabalho, esses princípios que eu vou chamar, são o que eu vou chamar de paradigma. Então, todos nós seguimos e agimos a partir de um paradigma. Quando esse paradigma vai conseguindo explicar as minhas ações e tudo que eu faço está sendo guiado e orientado por esses princípios, a gente diz que nós estamos trabalhando num período de normalidade, ou seja, nada de excepcional está acontecendo e a gente está agindo corretamente. Nessa situação em que nós conseguimos resolver essas situações usando esses valores, essas crenças, então nós não estamos nessa situação de modificar os nossos princípios. Quando determinado problema aparece, surge, ou determinada situação, e a gente não consegue mais solucionar ou dar conta dela com aqueles princípios, nós dizemos então que está acontecendo um processo de crise. A crise então implica a modificação do meu agir para que eu possa dar conta dessa situação. Normalmente, quando a gente enfrenta essas situações, nós temos a tendência a evitar as modificações e, com certeza, tentar manter o padrão do que estava acontecendo. A crise, então, representa a necessidade de modificação, de alteração dos nossos princípios para poder enfrentar essas alterações que ocorrem diariamente. A gente sempre pensa, então, a crise como alguma coisa negativa. Podemos também pensar a crise como uma outra possibilidade. A crise como aquele momento em que eu tenho que revisar esses meus princípios, esses meus conceitos e tentar atualizar a minha ação, o meu agir dentro do grupo e dentro da sociedade. Então, a crise de valores, o que representa finalmente? Voltamos agora para tentar resgatar a ideia do valor. A crise de valor, então, vai significar quando determinada sociedade, num determinado tempo, numa determinada situação, então, um contexto histórico-cultural, não consegue mais atuar ou atender às necessidades com aqueles princípios fundamentais, os valores fundamentais que ela sempre utilizou para lidar com essas situações. Nesse momento, a sociedade, então, entra numa crise de valores, ou seja, os valores não mais respondem para as ações, para as coisas que estão acontecendo. Isso agora pode ser observado com aquelas queixas iniciais das pessoas, dizendo que a sociedade de hoje, ou a sociedade atual, a sociedade desse momento, não é igual àquele período antigo, aquela sociedade que a gente vivia. Isso é óbvio que não vai acontecer, porque aquela sociedade que eu saudosamente estou lembrando, ela é passado, eu não sabia na época como seria. Então eu estou hoje me lembrando porque eu já tenho uma visão de passado. Mas se a gente perguntasse, e eu perguntei para as crianças, para os jovens, o que eles acham da sociedade hoje, se eles gostariam de mudar e viver como os pais deles ou como os meus pais, todos eles imediatamente disseram que não,
que eles preferem ainda viver nesse tempo, porque esse tempo ainda tem as melhores condições, maior espaço democrático, se pode agir, se pode fazer. Então, não dá para a gente pensar sempre naquela questão saudosa de que a sociedade antiga era melhor do que a de hoje. A sociedade hoje é resultado da nossa ação. Nós fundamos, criamos a sociedade. Eu costumo sempre dizer que a natureza nós a recebemos, ela já estava aí, mas a sociedade nós constituímos. Então nós somos responsáveis por essa sociedade. E a modificação dela também está no nosso agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ação. Então, toda a crise normalmente nos leva a repensar os nossos princípios e, ao mesmo tempo, tentar fazer uma reflexão profunda sobre o valor e a importância desses princípios. É lógico que essa reflexão está diretamente ligada a perceber a sociedade, como a sociedade está funcionando, como ela está agindo. Isso implica em que nós temos que ter uma tomada de posição. Vamos usar a expressão tomada de consciência. O que é essa tomada de consciência? Não simplesmente ir pela moda como o mercado está estabelecendo, mas pensar se esse valor tem que receber essa alteração, se esse valor tem que ser modificado assim, ou se não está na hora de repensar uma outra forma de reinventar, recriar, reavaliar o mesmo valor, dando uma outra visão, uma outra ótica. Podemos observar, então, nesse texto, uma reflexão importante sobre essa questão da crise como forma de modificação, mas como uma forma de revisão das nossas ações, dos nossos pensamentos. Uma forma positiva, então. A crise cria a oportunidade de irmos às raízes da ética e nos convida a descermos àquela instância na qual se formam continuamente valores. Observamos bem, então, nesse texto, nessa colocação, a importância, então, de ir fundo nas nossas essências, no nosso íntimo e procurar fazer essa reflexão, essa revisão desses princípios para que a gente possa não aceitar a crise como alguma coisa negativa e pensar assim, tudo estava errado, mas aceitar a ideia de crise como uma transição de padrões sociais. Eu gosto dessa expressão, transição de padrões. Então, toda crise me leva a uma transição de um estado em que eu estava para uma projeção, um projeto, uma projeção, uma visão de futuro para um estado em que eu vou chegar, desde que eu possa, então, modificar todo o meu agir, todos os meus princípios, essa transição social, os meus valores. E esses valores fundamentais é que vão me auxiliar nessa passagem de um estágio para o outro dentro da instituição sociedade. Vamos ver, então, na enquete o que emergiu dessa nossa colocação com as pessoas, com a comunidade, quais são os valores, o que eles consideram como importante, como valores dentro da sociedade. Valores pode ser, tipo, coragem. Coragem é um ótimo valor, uma pessoa. Coragem, ética, dedicação. Respeito, amor, né? Educação, família. Olha, na minha opinião, tipo, valor muito importante é respeito, cara. Valor, acho que é primeiro plano, eu considero o caráter humano, que é um valor que eu acho que não tem o que supere. Segundo, o amor, porque o amor também, aliado ao valor, traz paz, traz tranquilidade, traz harmonia e traz muita confiança. Valores. Dinheiro, né? Com dinheiro você tem mais conforto, você tem mais possibilidades de adquirir o que você precisa, né? Caráter, vivência, saber respeitar o próximo, moral, bons costumes, honestidade. Algo necessário que o ser humano tem que ter, tem que passar, não só ele próprio, mas como a família, a sociedade. É algo que tem que acontecer para esse ser humano superar, né, o que aconteceu e ter uma renovação espiritual, material e mental. Olha, eu acho que crise é o desemprego numa família, sempre tem algum desempregado, você tem que ajudar, eu acho que é uma coisa muito que se preocupa muito, mas é com esse negócio na família, o desemprego daí. Crise financeira. É a crise econômica, é a crise social, é a crise da injustiça
Acredito que crise é quando algo que está acontecendo não está dando mais certo. Daí tem uma crise. Às vezes as pessoas começam a questionar um certo regime, aí dá uma crise desse regime e tentam propor outra coisa para mudar. O interessante da enquete, como nos demonstrou aí a fala, o comentário das pessoas que foram ouvidas, é que os elementos que foram valorados e que eles escolhem como fundamentais no guiar, no agir, apareceram em primeiro lugar, então, a questão da coragem. A coragem de mudar, a coragem de assumir as suas ações, a coragem de assumir o seu ponto de vista. Também surgiu a questão do amor, o respeito. Não surgiu o respeito, aquele respeito mais no sentido de obediência, mas surgiu a questão do respeito no sentido do racional, é correto, é justo, é adequado, é moral. Então, esses elementos foram um dos elementos assim, que mais chamaram a atenção nesse inicial. Surgiu também alguns elementos a questão do poder. O poder é um valor, não necessariamente ele ser um valor, mas como a gente estudou, ele pode ser valorado, ou seja, eu posso atribuir a ele um valor. Então, o poder tem os dois aspectos, o poder no sentido da construção, o poder no sentido mais destrutivo. E o dinheiro, que é um valor econômico, que sempre surge, em todos os comentários, sempre surge a ideia de que para sobreviver, para viver, eu preciso também essa questão do valor. Mas esse valor econômico não no sentido do dinheiro para ser rico e ter fortunas, mas o valor suficiente para a sobrevivência. Isso é extremamente importante. Quanto à questão da crise, a gente pôde observar pela enquete dois momentos, né? Em alguns casos, a ideia surge como crise negativa, ou seja, crise desorganiza, crise muda tudo, e a crise provoca mudanças. Como eu não sei quais serão as mudanças, eu tenho um pouco de medo. Por outro lado, a gente teve alguns comentários em que as pessoas utilizaram a crise como uma forma de modificar. Quer dizer, entrei numa crise, tive que sair dela e tive que mudar a minha forma de agir para poder sair, superar os meus problemas. Então, uma ideia da crise como uma superação. E isso, então, é muito importante, é um avanço na ideia de transformação da crise, não como uma ideia pejorativa ou negativa, mas a crise como um momento em que a gente pode agir, mudar, melhorar e refletir sobre a nossa sociedade. Veremos agora os tipos de valores. Quais são os tipos de valores que nós temos contato ou que nós utilizamos na nossa relação dentro da sociedade? O primeiro grupo são os valores existenciais. Quais são os valores existenciais? São os valores vitais e os econômicos. Os vitais estão ligados diretamente àquela questão do direito da vida, o direito que eu tenho de viver, de estar dentro dessa sociedade, de ter condições de viver, de sobrevivência, ter a condição da dignidade, ao poder sobreviver, ter o direito, ter meu direito de vida respeitado, ter atendimento, saúde, tendo atendimento da acolhida, o respeito psicológico, o respeito social, ser um cidadão, ter consciência de que eu existo. Isso, então, a ideia do valor existencial vital. Há o econômico, né? O econômico também é um valor fundamental porque ele permite que eu possa, então, existir e dentro dessa minha existência eu tenho, nas minhas relações, eu tenho que estabelecer relações, às vezes, de compra e venda, de troca, eu tenho um gasto, eu tenho um desgaste, então eu preciso desse valor econômico para a minha sobrevivência também. Não se usa essa ideia do valor econômico como mercadoria de troca da subsistência do seu eu, do sujeito, do ente, mas a ideia do econômico como uma possibilidade de manutenção da minha vida. Há também os valores estéticos, divididos em dois também, sensoriais e os artísticos. Os sensoriais estão ligados diretamente àquela capacidade da minha percepção. Uma grande parte das nossas relações com o meio sempre é mediatizado, através das nossas sensações. Essa sensação estética significa a transformação, a criatividade que eu tenho a partir dessa percepção que eu tenho do mundo, das coisas, eu transformo isso, então, esse elemento sensorial, numa espécie de um valor estético. Os valores artísticos são todo aquele trabalho de criatividade, de transformação que eu faço desse meu valor íntimo, pessoal, subjetivo, em uma obra, em um trabalho. Então a gente chama de um valor estético artístico. Há também os valores intelectuais. Os valores intelectuais são todos aqueles que saem daquela construção cultural, histórica, que se vem através da aquisição, desenvolvimento do conhecimento, desde a pré-escola, da educação fundamental,
no ensino médio, na universidade, e também o que a gente costuma chamar também de conhecimento pró-formal, ou seja, aquele que não passa pela escola, mas que são também conhecimentos adquiridos na prática, na experiência, na vivência. Esses dois tipos de valores se dividem, então, em científicos e culturais. Os científicos são produto de todo esse trabalho de ensino, de educação, de investimento, do que a gente costuma chamar no conhecimento científico. É aquele que a gente procura organizar, sistematizar, comprovar, experimentar e apresentar resultados que possam depois auxiliar a sociedade e as pessoas na sua condução do seu agir. Há também os valores culturais. Os valores culturais têm uma ligação fundamental com aquela questão dos valores, porque os valores, na realidade, são também elementos da cultura. Então, esses culturais é aquela cultura que eu vou adquirindo dentro da comunidade, dentro do grupo, e que eu vou, aos poucos, passando pela tradição, ou reformulando e depois avançando e trocando. Por isso que ele passa a ser um cultural. Todo o valor cultural depende do contexto. Então, por isso que ele também modifica, ele também altera. O que é o contexto? O contexto pode ser a família, pode ser a sociedade, pode ser o trabalho. O contexto significa a relação que eu estabeleço com a sociedade e com as pessoas que compõem esse grupo. Aos valores morais. Os valores morais são os valores éticos e os valores sociais. Esses valores são importantíssimos. Os éticos têm a ver com a reflexão do meu agir, a reflexão do meu comportamento. A minha ação, ela foi ética no sentido de que ela está, de uma certa forma, levando em consideração o outro, o valor do outro, o respeito. Então, essa reflexão sobre o meu agir, para saber se ele está adequado, nós chamamos de valores éticos. Os valores sociais são aqueles valores que a gente aprende dentro da comunidade e que a gente aprende bem simples na relação, na interação com o outro, como respeitar o outro, como ouvir, como trocar ideias, como vestir, como sentar na mesa, a relação com as pessoas de mais idade, a relação no trabalho. Então, são valores sociais, são estabelecidos dentro dessa construção, no ambiente de interação com os outros, com uma meta, um objetivo definido. Os valores religiosos são divididos em duas partes, os divinos e os profanos. O valor divino está ligado àquela presença ou à aceitação da presença da religiosidade através daquela ideia do Deus, daquela força maior que me guia, que me orienta e que me completa. Essa ideia é fundamental, então, de que a presença desse ser supremo máximo que me dá força, que me auxilia, que me ajuda em todos os momentos da minha vida, e que me criou, em algum momento, em algumas crenças dessa ideia básica de que ele me criou. O mundo existe através dessa mão. Os valores profanos são aqueles em que a gente desconsidera, por exemplo, essa questão da religiosidade, da espiritualidade, dessa força interna, dessa força que nos dá essa vontade de modificar, de agir, e ignoramos essa relação, estabelecemos mais uma relação pragmatista, uma relação prática, em que as coisas têm o seu valor pela sua utilidade, pela forma como eu posso obter um resultado, uma vantagem sobre isso. Veremos agora os determinantes dos valores. Os determinantes são aqueles elementos em que, de uma certa forma, eles auxiliam, participam e ajudam para que todos esses valores possam ser, a todo momento, lembrados, utilizados, ou seja, a gente atualiza esses valores e faz com que as pessoas possam, então, torná-los praticamente uma cultura dentro da sociedade. O primeiro deles é a família. De que forma a família é um determinante tão importante assim? A família continua sendo a célula, ou seja, aquele elemento fundamental da constituição da sociedade, talvez seja o primeiro grupo social. E ela participa de uma forma fundamental porque a família, mesmo tendo essa alteração através do tempo e da sociedade, em que nós temos famílias de pais separados, né? As crianças com mais famílias, mais irmãos, aumentando de uma certa forma, mas não vivendo no mesmo lugar, isso não deixou de constituir uma célula, ou seja, mesmo estando distante, essa célula se comunica. Então, a família é um elemento fundamental porque é nessa aprendizagem. A família aí, ela trabalha mais, não no sentido de maturação, mas no sentido de aprendizagem. Ela ensina, ela educa as crianças em alguns elementos fundamentais, em alguns valores importantíssimos, como o respeito, a construção, aceitar o irmão, aceitar o próximo colega, a ação, a postura dentro de casa, a postura em relação aos outros, a postura na mesa, a postura em relação à escola, a postura
no trânsito, no próprio prédio, na casa. Então, toda essa forma são valores que serão instituídos dentro da família. E esses valores fazem com que as crianças comecem a ter uma noção, uma consciência do que é viver em sociedade e a importância de que a sociedade tenha normas e regras para a sua própria manutenção. O próximo elemento determinante é a escola. Como a escola participa, então, como determinante? A escola é uma outra célula importante e que nessa célula nós temos as relações com pessoas diferentes do meu convívio normal, ou seja, da família. Eu tenho a relação do meu colega, vários colegas, eu tenho a relação com o professor, eu tenho a relação com o diretor, eu tenho a relação com o funcionário, eu tenho a relação com as pessoas que estão na escola, com as pessoas que se interagem, e a escola basicamente também estabelece muito na questão da organização, da estrutura da escola. Tem horários, tem atividades, então isso vai mostrando também para a criança como esses valores vão sendo adquiridos através do agir, do exercitar, do trabalhar. Então a escola também ocupa um espaço fundamental na constituição, ou seja, na instituição dos valores. O próximo é a cultura. Como a cultura participa? A cultura é o resultado, então, das minhas interações dentro de um contexto. Por isso que a gente diz assim, toda cultura é uma construção histórico-sociocultural. Ela está estabelecida num determinado espaço de tempo, ela está num tempo, ela está constituída com as pessoas ou os grupos que estabelecem essa relação, e é a partir das interações é que esse elemento vai participar. As interações vão gerando, então, a cultura. E a cultura, através do próprio agir, ela vai se atualizando, vai modificando, vai ficando mais presente. E a gente vai tendo a cultura tradição e a cultura que está sendo projetada, que está surgindo, a nova cultura, então. Os meios de comunicação. Os meios de comunicação também têm um papel importante, porque eles ajudam a formar, a intensificar, solidificar e, às vezes, até manter alguns valores, alguns princípios. Pela sua forma de ação e pela sua insistência, pela sua abrangência, ele participa de uma forma fundamental para que esses valores possam estar presentes, sendo avaliados e sendo sistematicamente reconsiderados. Grupos de companheiros, ou grupo de amigos, ou grupo social da comunidade, do bairro, do prédio, da escola, né? Os companheiros são elementos fundamentais, porque eles estão próximos da gente, porque eles, de uma certa forma, também têm alguns elementos em que a gente concorda, ideias, pensamentos, ações, e, ao mesmo tempo em que tem essa concordância, também tem a possibilidade do desacordo, ou seja, daquilo que ele não concorda e que a gente, então, possa modificar. Então, essa possibilidade dialética, né, de estar próximo, estar comigo, influenciar o meu agir, mas eu também posso influenciar o agir dele. Então, essa construção mais próxima das pessoas que têm muitos elementos similares auxilia bastante, então, nessa construção desses valores. Temos também os fatores pessoais. Quais são os fatores pessoais? Os fatores pessoais são, para mim, de dois tipos. Aqueles que eu costumo chamar de instituídos, os que estão comigo porque eu já venho de uma comunidade e já os recebi, e também os constituídos, que eu vou trabalhando, vou construindo nas interações. Então, eu tenho a minha cultura, os meus valores da minha casa, que eu vou para o trabalho, por exemplo, e vou recebendo no trabalho outras influências, outros elementos. Essa relação minha com os meus valores, aquele que está constituído, e com aquele valor novo que eu estou enfrentando, que eu estou trabalhando, eu vou começar a constituir, então, esse outro valor, esse novo valor, ou essa variante, ou essa transformação. Então, esse elemento também é importante no valor. Temos, por último, a questão do tempo. Como o tempo participa no valor? O tempo participa também porque o tempo, através das suas modificações, das suas alterações, ele vai fazendo com que as pessoas também possam ir modificando, ou nós usamos a expressão, atualizando os valores. E o tempo serve para a gente refletir o valor naquele determinado contexto, naquele intervalo, mas, ao mesmo tempo, ele nos proporciona a possibilidade de modificar, viver outros tempos, outras formas. Então, a ideia do tempo também nos ajuda na maturação e na transformação dos valores. Vejamos agora os fundamentos da moral e da ética.
Quais são os fundamentos da moral e da ética? Os fundamentos, a fundação, a base, o que faz a moral e a ética existir, então, são esses elementos que nós discutimos hoje. Por exemplo, os valores. Os valores são os elementos importantíssimos, porque é a forma como eu vou agir está diretamente ligada ao meu valor. Esse valor, esse conjunto de valores está ligado à minha formação, que entra a família, a escola, a comunidade. E essa escola, família e comunidade me coloca uma série de normas e regras que eu tenho que utilizá-las na minha interação. Eu vou utilizá-las de uma forma ou de outra e vou pensar nelas, refletir sobre esses valores, normas e regras. Essa é a forma ética. Então, a moral e a ética entram exatamente nesse momento. Ou seja, para que eu possa agir, eu tenho que levar em consideração os valores, eu tenho que levar em consideração a forma como esses valores foram constituídos em mim, eu tenho que levar em consideração os determinantes, eu tenho que levar em consideração o meio, o contexto, e todos esses elementos juntos dentro da sociedade vão fazer que eu tenha que tomar uma posição, eu tenho que tomar uma consciência. Vamos ver nessa situação, esse exemplo, qual seria então a ação, o agir dessa pessoa face a essa situação estabelecida. Encontrei uma carteira com dinheiro. Devo devolver ao dono? Será que compro um CD pirata por ser mais barato? Retomando então a situação, nós tivemos na primeira situação a questão do encontrar uma carteira, em que essa carteira tem dinheiro, e eu tenho que pensar, agir, tomar a consciência, decidir. Eu vou devolver essa carteira que tem o dinheiro, ou eu vou aproveitar esse dinheiro e vou comprar aquele objeto meu que eu tenho tanta vontade, ou então que o meu filho quer, por exemplo, meu filho queria um brinquedo, queria um CD do videogame, eu queria o próprio videogame, e eu estou agora nessa situação, a chance que eu tenho de atender esse desejo do meu filho. Eu devo então devolver essa carteira, ou eu devo atender o meu desejo e comprar esse objeto. Nesse momento, na sua decisão, na minha decisão, na decisão da situação do sujeito que está enfrentando a situação, ele vai ter que levar em consideração todos esses valores que nós discutimos hoje. Por exemplo, o valor fundamental da honestidade, ou seja, vou devolver, vou ficar. Segundo, mas eu também sou um sujeito humano, um ser humano, que tem as minhas fragilidades, que tem as minhas sensações, os meus desejos, eu também posso realizar isso. Eu posso pensar como pensou um outro elemento, essa pessoa perdeu, foi relaxada, não soube lhe conduzir o que era seu, então perdeu o direito de ter. E o que é o direito, então, o valor? Qual seria a sua ação? O que você faria nesse primeiro caso? A segunda situação coloca uma pessoa que tem que comprar um determinado presente, um determinado objeto, e esse objeto tem duas origens, né? Uma origem a original, aquilo que foi produzido está nas lojas, ou então eu vou comprar uma forma não original, o CD pirata. O CD pirata é imensamente mais barato, e o outro tem todo um custo de produção, impostos e outros elementos que constituem o preço. O conteúdo dos dois é o mesmo. O conteúdo dos dois vai me gerar um prazer. Esse prazer é o que eu quero. Não estou preocupado com de onde veio, para onde vem, quem paga e não paga. Eu vou realizar o meu desejo, o meu prazer, vou comprar então o CD pirata, que é imensamente mais barato. Por outro lado, há outras pessoas que também estão na mesma situação, podem pensar, não, mas isso está errado. No momento que eu estou fazendo isso, eu vou alimentar toda essa situação de coisas não oficiais. Dessa forma, eu estou empobrecendo não só o próprio imposto, as pessoas que vivem do produto, que produzem a indústria, a fábrica. Então, qual é a sua ação? O que nós notamos? O que nós observamos hoje? As pessoas compram o CD pirata ou compram o de fabricação que está na loja, que está no mercado? Não há uma resposta decisiva nas pessoas que estão nessa situação. Então, você tem que pensar. A questão do fundamento moral e ético é exatamente isso. O fundamento moral me dá toda essa formação, os valores, as regras, as normas, os princípios. O fundamento ético me diz, eu tenho que examinar, refletir sobre esses valores antes de agir. Ou então eu posso fazer a reflexão pós-ação, mas eu tenho que fazer a reflexão. A ética está ligada diretamente à reflexão sobre o meu agir, para que a gente possa, então, ou mudar o valor moral e, em consequência, mudar o meu agir. Dessa forma, eu posso notar agora de que forma a moral e ética se complementam e, em muitos casos, elas são até substituíveis. Eu posso usar uma expressão pela outra. Veremos agora, então, a crise dos fundamentos.
Então, o que gerou a crise dos fundamentos? Os fundamentos em si foram alterados pelas modificações da sociedade, principalmente pela modificação do ponto de vista da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento. Toda essa área que se desenvolveu, mais com a ideia da ética capitalista, ou seja, a transformação tecnológica do conhecimento em produto, lançar esse produto no mercado e transformar todos os nossos valores, de uma certa forma, em valores consumíveis, fez com que gerasse, então, a crise dos fundamentos. Ou seja, quais são os fundamentos que eu vou me basear? Se os valores estão todos eles transformados, foram eles todos pragmatizados, ou seja, foram tornados úteis, foram comparados com alguma coisa que tenha assim, uma utilidade, então eu perdi o fundamento. Essa é a grande crise, então, dos fundamentos, gerados pela própria sociedade, que é construída pelos seres humanos, ou seja, nós construímos essa sociedade e nós colocamos esses fundamentos em crise. Como sair dela agora? Vejamos, então, as crises. Quais são os elementos que nos constituem essa grande crise, né? Qual é a primeira crise fundamental nossa? A síndrome da substituição. A síndrome da substituição nos coloca diariamente com aquela ideia de que eu tenho que substituir. Então, eu estou sempre comprando, eu não tenho nada que eu possa reorganizar. Se o carro estraga, a gente troca a peça, não conserta. Se tem um problema na roupa, você troca a roupa. Se a televisão estraga, você compra outra. Então, a ideia é de sempre substituir, porque substituir a gente ganha tempo, é mais econômico, é mais interessante. Então, a substituição, nós substituímos coisas, e com isso a gente também substitui valores fundamentais, valores humanos. A síndrome da pressa. A síndrome da pressa também nos leva àquela ideia de que eu estou sempre atrasado, estou sempre devendo, estou sempre que estar em algum lugar fazendo alguma coisa. Nessa ideia de ser sempre com pressa, eu não atendo às minhas necessidades como indivíduo, como sujeito, e nem das pessoas que estão junto a mim, e também não tenho uma preocupação mais social de interação. Eu tenho que sempre cumprir metas, etapas. Eu estou sempre atrasado, eu estou sempre com pressa. Também temos a crise da razão. A crise da razão é que substituir, apressar-se, não nos permite refletir, pensar, e com isso, então, a gente perde a noção da razão. A gente começa a agir pelas necessidades, pelas as nossas emoções ou pelas nossas sensações, pelos nossos desejos, não passamos mais a pensar, refletir sobre o nosso agir diariamente. E, finalmente, então, chegamos à crise dos fundamentos morais e éticos. A crise dos fundamentos, então, são observados dentro da sociedade. A gente costuma dizer que o primeiro elemento fundamental é a deteriorização do tecido social, ou seja, as pessoas dentro da sociedade começam a perder os seus valores e ficam totalmente perdidas ou desassistidas, sem nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de argumentos que possam ajudá-los, ou, vamos usar assim, ficam sem um norte. Com essa ideia do tecido social ficar totalmente deteriorado, nós temos o seguinte elemento fundamental, que é a solidariedade, ou seja, deixa de existir o elemento solidário. As pessoas passam a não contar com as outras, a não também se abrir, não tentar interagir. Com essa relação do tecido deteriorado mais a falta de solidariedade, nós temos o egocentrismo, ou seja, todo mundo vai viver para si, pensando só no que precisa, sem pensar no próximo, no outro. E aí, então, entra a questão da responsabilidade social, ou seja, nós temos que ser responsáveis socialmente, porque a sociedade é uma construção nossa. O elemento, então, próximo a esse que vai ocorrer e que vai gerar um problema é a distância entre os indivíduos, ou seja, a desnaturalização das relações, que vai chegar ao máximo no final, quando nós notamos o desinteresse das pessoas e a valorização do material. E isso, então, fecha com esse momento histórico que nós estamos vivendo, que é a valorização demais do material e da questão econômica. Como dicas de estudo, deixo para vocês os seguintes textos. O que é moral, Otaviano Pereira, editora Brasiliense. O que é ética, Álvaro Valls, editora Brasiliense. O método 6, Ética, de Edgar Morin, da editora Sulina. E o livro Ética e Moral, A Busca dos Fundamentos, de Leonardo Boff, da editora Vozes. Espero que esses livros, então, possam ajudá-los a compreender como a nossa sociedade se organiza, os valores, e tentar refletir sobre as nossas ações no sentido de que a nossa sociedade seja mais solidária e mais responsável socialmente.